Aproveita essa oportunidade que Deus te está abrindo neste dia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo se a Deus. doença vier, Ele é Deus. se curar eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu ver sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, que Ele é. Adoro pelo que Ele é. Acho que eu ver sempre será Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém disse assim, eu apontei isto: o cristianismo não é uma apólice de seguro para nos levar ao céu. O cristianismo não é uma apólice de seguro para nos levar ao céu. O cristianismo é o dobrar dos nossos joelhos diante do senhorio de Cristo. A pergunta é, nesta manhã, como é que você identificaria Jesus aqui agora? Como é que você... É uma pergunta que deve nos levar a uma reflexão a nós próprios em relação da nossa atitude para com Jesus. Quem é Jesus na tua vida? Essa é uma reflexão pessoal, para mim também. Quem de facto é Jesus na tua vida?
Tu consegues reconhecer Jesus nas tuas atividades diárias constantes? Pela tua maneira de proceder, pela tua maneira de relacionar, pela tua maneira de tratar com o teu semelhante, consegues identificar Jesus? Consegues ter essa percepção de Jesus na tua vida? Profundidade de relacionarmos com Jesus. Isaías disse assim para Jesus, como ele descreveu Jesus. Interessante. É por isso que, como é que tu consegues identificar Jesus? Isaías disse assim, capítulo 53. Capítulo 53, um capítulo subejamente por nós conhecido. Vamos, verso 2 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. A pergunta é, como é que Jairo conseguiu identificar Jesus no meio daquela multidão? Sua simplicidade, sua humildade, sua modéstia, até no seu vestido. Modestamente vestido, porque vestia a mesma maneira de como se vestia as pessoas mais modestas e simples daquela altura. Note, Jesus quando vai para outro lado, no contexto, quando Jesus vai para outro lado, para a região de Decápolis, na Gadara, antes dele entrar para o barco, antes dele dizer para os seus discípulos, passemos para outra margem, uma grande multidão o acompanhava. Seguir Jesus não é sinal de que tu tens um relacionamento íntimo, profundo com Ele. Tem muita gente que segue a Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Jesus foi servo obediente, servo trabalhador, fazer o que tinha a fazer para o Pai, para o reino, regressa, já agora neste trecho que nós acabamos de ler, quando ele desembarca em Cafarnaum, vindo de Decápolis, atravessando o mar da Galileia, encontra nada mais, nada menos, uma multidão que o aguardava. Qual foi a atitude da multidão perante Jesus? Por que aquela multidão aguardava Jesus? Por que no meio daquela multidão aparece um sujeito, um indivíduo, proeminentemente bem estabelecido na sociedade, porque diz aqui no trecho que ele era chefe da sinagoga, um indivíduo tinha uma posição eclesiástica naquela altura destacável, e provavelmente com aquelas vestes do chefe da sinagoga. E provavelmente aquelas vestes deveriam se destacar da própria pessoa humilde de Jesus. Quem mais se destacava lá? Talvez ele. Jesus no meio daquela multidão. Mas ele, como chefe da sinagoga, fez uma coisa que
não é normal para um chefe da sinagoga fazer. A não ser que ele, é o que demonstra que podemos interpretar, podemos entender isso. Que ele de facto sabia quem era aquele personagem. Pela forma como ele se destaca e alguns gestos. Para já, Jairo, considerado naquele tempo, grupo daqueles indivíduos que se opunham, eram oponentes a Jesus. Escribas, fariseus. Que diziam que Jesus é pecador, é blasfemo, porque ele se declara Deus. Mas isso é contraditório, porque quando eu vou à palavra de Deus, proceder de Jesus, está aqui registado, vejo que aqui há uma contradição. Filipenses capítulo 2, verso 6 diz assim: que sendo em forma de Deus, este Jesus, ali às margens da Galileia, do outro lado, já em Cafarnaum, este Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Contraditório. Como é que Deus não tem por usurpação ser igual? Se Ele é Deus. Como Ele é Deus. Jesus é ou não é Deus? É Deus. Como é que Ele ia usurpar aquilo que Ele é? Precisamos de perceber este Jesus para termos um relacionamento profundo com Ele. Sou Ele. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Este Jesus que em Jairo naquela manhã se aproxima dele, vai ao encontro dele. Jairo estava numa condição não agradável, não confortável. Estava aflito. Sua filha estava moribunda. E quando acabando de ler o trecho, verificamos que de facto, aliás, nós entendemos, Jairo não sabia naquela altura, mas nós entendemos que a filha havia morrido muito antes do mestre lá chegar. Mas Jairo faz aquilo que a Bíblia diz. Jairo estava aflito. A Bíblia diz: está alguém entre vós aflito? Faz o quê? Jairo se prostra, pondo em causa a sua posição como chefe da sinagoga. 2, não era comum, não era normal que um judeu, naquela época, tivesse vamos lá pôr, esse atrevimento de dobrar joelhos para uma figura humana. Estava sujeito a certas coisas da lei. Mas Jairo sabia que eu não estou prostrando-me diante de um humano, não. Eu me estou prostrando diante daquele que eu sou o que sou. Mesmo que a minha posição vá por água abaixo, como se dizer, não me importa. O que importa é que eu reconheço quem Ele é. E Jairo, neste gesto de prostração, já está dizendo para Jesus: eu não sei se tu podes fazer,
Eu não sei se o que eu te vou pedir vais-me conceder, mas uma coisa eu sei. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Salvador do mundo. E quando nós temos esta percepção, quando estamos perante Jesus, identificamos quem de facto Jesus é, não há dificuldade absolutamente alguma que nos pode pôr desmotivados, desanimados, embaixo. Pelo contrário, o nosso foco é nele. Aconteça o que acontecer. Perder o meu cargo de chefe da sinagoga, não tem problema. Mas uma coisa não vou perder. É adorar ao Senhor. É adorar o meu Deus. Uma coisa que tanto esperávamos, agora se materializou, está aqui. Precisamos identificar Jesus não por aquilo que Jesus faz. Os milagres acontecem, acabam, terminam. Mas Ele não. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É o que está declarado na palavra. Então, o nosso foco deve ser nessa pessoa, Jesus. Por vezes, corremos atrás de coisas, de factos, e nos esquecemos de correr atrás de Jesus. Corremos atrás do homem e não corremos atrás de Jesus. Atrás de Jesus. No sentido de termos uma intimidade profunda com Ele e usufruirmos daquilo que Deus tem na sua despensa espiritual para nós usufruirmos. Não são coisas materiais. São coisas que ultrapassam as coisas materiais. As coisas materiais são acrescentadas. De tal maneira que o foco não é nelas. O foco é nele. E elas servem de motivo para glorificar o nome do Senhor. Não nós, mas estão à nossa volta. Notam a diferença entre um que serve ao Senhor e um que não serve, apesar dos desafios. Glória a Jesus. Maravilhoso Jesus. Adoremos ao Senhor pelo que de facto Ele é. Não pelo que Ele dá, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Jairo não tinha noção de que a sua filha ia ser curada. Jesus não lhe prometeu isso. Jesus simplesmente foi com Jairo, acompanhou Jairo. Não disse, olha para ele, a tua filha vai ser curada. Jairo se prostrou diante de Jesus e, pelo reconhecimento deste gesto de adoração de Jairo para com o Senhor, demoveu de tal maneira o coração de Jesus. Jesus foi. A multidão aguardava lá. Dentre a multidão, naquele dia, quem foi abençoado? Tirando aquilo que aconteceu quando Jesus ia pelo caminho, né? E onde é que estava essa pessoa? A segunda pessoa, que padecia de uma enfermidade. No meio da multidão, se destaca. Se hoje tão somente eu me aproximar dele. Por quê? Porque ela sabia quem é aquele homem. Aquele não é um homem comum, apesar da sua modéstia, apesar da sua simplicidade, apesar da sua maneira de ser. Este não é um homem qualquer como outro. Este é o verdadeiro Deus em pessoa.
precisamos de reconhecer Jesus no meio da multidão. Isso não é um gesto coletivo, é individual. Depois se torna coletivo quando nós nos encontramos num lugar como este ou outro e juntos o adoramos. Tendo consciência, mesmo que Ele não faça, mesmo que Ele não resolva, mesmo que Ele não abra a porta, mesmo que Ele não abra o mar vermelho, mas continua sendo Deus. Eu creio piamente nele porque eu conheço, tenho consciência de quem Ele é. Porque as Sagradas Escrituras declaram que este Senhor é. Ele é o meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. E não é dono da minha vida só por aquilo que Ele pode fazer em mim, não. Independentemente de que Ele faça ou não, Ele é dono da minha vida. É o meu respirar, é o meu viver, é o meu foco. Queiram as pessoas riam ou não. Se dele riram, se dele riram, glória a Jesus. Aleluia. Deus está procurando, amados irmãos, Deus está procurando uma geração que mesmo que o mar da tua vida, mesmo que o mar da tua vida, as dificuldades, por maiores que sejam, e na tua maneira de analisar, na tua perspectiva humana limitada, pensas que não tem solução, Deus está à procura de uma geração que mesmo que essas coisas da tua vida, essas dificuldades da tua vida, esses dissabores da tua vida, essas desilusões da tua vida, não solucionam, não se resolvam, mas tu continuas confiando nele. A grandeza de adorarmos um Deus vivo. Sabe, por vezes nós para nos aproximarmos de Deus, costumamos usar algumas regras. Para você se aproximar de Deus, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer isto, mais isto e mais isto. Ele vai abrir a porta. Tão simples como você o reconhecer, prostrar-se perante a magnitude do seu senhorio, reconhecer que Ele é Deus e abrir o teu coração na presença de Deus, as portas do céu irão te abrir para a tua vida. Não estou a falar das portas das bênçãos materiais, não. Porque isso não é nada comparando aquilo que são as portas do céu escancaradas por Ele próprio para tu adentrares dentro, ainda que com dificuldades, ainda que com enfermidade, como aquela irmã que vi no dia de ontem, mas ela continua, como se nada fosse, como se nada estivesse acontecendo na sua vida. É a expressão máxima da adoração ao Senhor, de reconhecimento de quem de facto Deus é na minha vida. Não é por aquilo que eu tenho, mas é por aquilo que Ele é. Merece a minha adoração, merece a minha prostração, merece a minha submissão, merece a minha obediência. Eu não estou a segui-lo cegamente, não. Estou a segui-lo porque eu tenho conhecimento de quem Ele é. Não estou a seguir porque os outros seguem, não. Porque é uma realidade na minha vida. Ele se manifesta na minha vida. Eu tenho oportunidade de dia a dia
conversar com Ele. Mas apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, Ele me dá uma paz. Aquela paz que o mundo não pode dar, que não depende de qualquer bem material ou qualquer outra coisa que possa acontecer. E naquele momento veio-me aquele coro assim: como é possível eu viver sem meu Jesus? Se o fundamento da minha vida Ele é, Ele livrou-me do inferno e da morte. Como é possível eu viver sem meu Jesus? Não pelo que Ele faz, não pelo que Ele pode, mas pelo que Ele é. Como é que é possível eu viver sem Jesus? Não é possível. Jairo, não incomodes o mestre. A tua filha já morreu. Jairo nem disse nada. Permanece silêncio. O que está entregue nas mãos do mestre está entregue. Não é para eu contestar, não é para eu pedir de volta o que já entreguei. Isso já é com ele, já passou daqui para ele. Está nas mãos dele. Está nas mãos de Jesus. Tranquilo. E ele disse: Jairo, não temas, somente crê. Não temas, somente crê. Chegou, morreu. Disse: não morreu. Não morreu? Mas esse senhor não está bom da cabeça. Quem é este para dizer que não morreu? Sou eu o que sou. O dono da vida e da morte. Sou eu que tenho as chaves. O dono da vida e da morte. Na perspectiva de Deus, de facto ela dormia. Na perspectiva de Deus. Não é na nossa perspectiva. Por isso vale a pena seguirmos a Jesus. Não estamos perdidos, não. Não estamos perdidos. Quem segue a Jesus não está perdido. Ainda que pareça. Parecer não é ser. Não está perdido. Jesus tem saída. Mesmo que não tenha saída, continue. Porque em ti eu estou bem entregue. Morreu? Não, não morreu. Dorme. Como dorme? Dorme, sim. Na perspectiva divina, aquela menina estava a dormir. Era um sono profundo e era uma questão só de acordá-la. Na perspectiva divina. Mas na perspectiva humana, morreu mesmo. Percebe? Humanamente tinha morrido. Não havia solução. Mas estava aquele que tinha solução. Mas Jairo não confiou nele por causa disso, não. Ele já estava completamente tranquilo no primeiro encontro que teve com ele. Aquela preocupação, aquela aflição. Clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Conquanto clama, vou-te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Deus está à procura de uma geração que o adore, não só porque o mar da tua vida abriu, mas também porque o mar da tua vida não se abriu, mantém-se fechado. Mas tu continuas fiel a Ele. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. E com Ele nós chegaremos a bom porto. Deus nos levará a bom porto. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem
confiou completamente em Jesus. Veja que durante o trajeto ele disse: mas Senhor, estás a perder tempo. Minha filha está ali a precisar da tua intervenção e paras aqui para atender mais alguém quando eu estou aflito. Não. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Jesus não atrasa, Jesus não chega cedo, Jesus chega na hora dele, para operar como Ele quer, onde Ele quer e quando Ele quer. Não anda em função das nossas perspectivas limitadas. Ele sabia porquê. É serve, ele veio ali para servir. E é uma das formas de servir. Só temos que ficar confiantes naquilo que de facto Ele faz. A Bíblia diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quando nós entendemos, não estamos a ir atrás dele pelo que ele faz. Quando nós entendemos quem ele é. Porque não é agradável essa posição. Passar pelo vale da sombra da morte. Não temer mal algum. Porque tu estás comigo. Não me deixas, vais comigo, passas comigo, atravessas comigo o vale da sombra da morte. Os problemas, as dificuldades da minha vida, tu não me deixas, só estás comigo. Vais comigo, estás ao meu lado. Por isso que o teu nome é Emanuel. Deus conosco, vivendo em mim. Não me abandonando, não me deixando. Quem sou eu para deixar este meu Jesus? Como é possível eu viver sem meu Jesus? Não é possível. Não é possível. Tenho que viver abraçado a Ele, junto a Ele. Eu não serei atingido. Eu não serei. Ainda que seja atingido, Ele arranja, prepara, providencia um refrigério para mim. Para poder aguentar, suportar. Junto ao seu lado, com Ele. Amém. O que eu queria transmitir, compartilhar para os irmãos nesta manhã é isto. Não o adoremos pelo que Ele faz. Não pelo que Ele pode, mas pelo que Ele é. Vamos seguir a Jesus por aquilo que Jesus é. Se não faz, não tem problema. Ficamos muito preocupados por aquilo que Jesus faz. Não, se não faz, não há problema. O problema não é esse. O problema é o relacionamento, a intimidade que eu pretendo ter com Ele. Isso vai me ajudar a ultrapassar aquilo que são os meus desafios no dia a dia, junto com Ele. Amém. Reconhecermos a Deus por causa disso. Não é porque amanhã estamos assim, depois já a nossa fé esmorece, diminui, já não viemos, ou porque alguém disse alguma coisa, deixamos de vir, deixamos de adorar. Não, não é por isso. Com isso ou sem isso, continuo a seguir a Jesus, a adorar a Jesus. Amém. Com isso ou sem isso, continuo a adorar e a seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh Jesus, maravilhoso Jesus. Pai, na Tua presença, nesta hora nós queremos Te louvar, glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, agradecer, Senhor, a salvação. Queremos também agradecer a Tua presença aqui. Maravilhosa, Senhor, no nosso meio, Senhor.
E obrigado porque Tu nos tens ensinado, Senhor, a Te adorar a Ti, Senhor. De facto, por aquilo que Tu és. Deus grande, Deus onipotente, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco. Aquele que tomou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossas preocupações, e que pelas Tuas pisaduras, nossos pecados, e que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Queremos entregar estas mãos levantadas na Tua presença, Pai, diante do trono da Tua graça. Elas, Senhor, ao levantarem as mãos, é um sinal de que, Senhor, creem naquilo que Tu podes fazer. Da mesma maneira como Tu disseste para Jairo: não temas, crê somente. Pai, derrama a Tua bênção, derrama a Tua solução, derrama, Pai. E nós queremos, Senhor, orar agradecidos, sabendo que Tu, Senhor, irás fazer muito mais para além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai, porque o fazes para a Tua glória, Pai. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Receba a vitória no nome de Jesus. Deus abençoe. Glória ao Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. Nós vamos continuar a adoração ao Senhor, vamos oferecer a Ele aquilo que nós temos preparado e para tal nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu bendito nome. Nós Te agradecemos por Tua bondade e por Tua palavra neste dia. Obrigada pela salvação de almas. Obrigada pelo consolo. Obrigada, Pai, pelo encorajamento que nos tens concedido. Obrigada, Pai Santo, porque Tu tens falado aos nossos corações. Neste momento, Senhor amado, temos trazido até a Tua casa os nossos dízimos, as nossas ofertas. Queremos, Senhor, pedir que Tu abençoes a cada coração, cada mão que der, para a Tua honra e glória. Pedimos que abençoes para que esta administração sirva para o crescimento da Tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Aleluia!
Amém, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.